O que significou para o Grêmio, na prática, essa derrota em La Paz? Começando mais um conteúdo pós-jogo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. O link está na descrição do vídeo. Fim de jogo em La Paz, The Strongest 2, Grêmio 0. O que pode ter significado esse jogo para o Grêmio, né? Eu acho que tem algumas mensagens da partida, da estreia do Grêmio da Libertadores. Nós vamos chegar lá, vamos falar um pouquinho desses recados do campo. Mas antes de entrar no jogo em si, talvez em algumas individualidades, uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, né? Tipo, deixar bem claro, pelo menos na minha opinião, é que a gente não pode misturar estratégia, pensamentos macro de análises resultadistas. Às vezes a gente até reclama que alguns jornalistas são resultadistas, né? Eu sempre brinco, tem crônicas que a gente lê páginas e páginas, ou tem monólogos em TV, rádio e tal, que o cara fala de uma derrota ou de um empate. No último minuto do jogo teve uma falta que a bola bateu na trave e saiu, só que aquela bola bate na trave e entra. Aquelas páginas seriam muito diferentes, aqueles discursos seriam muito diferentes. Então, às vezes a gente é resultadista, né? Até os jornalistas são. Só que para pensar estrategicamente não dá para ser. É claro que o resultado também é imperativo, às vezes gera crise, geram coisas tangíveis que a gente não pode ignorar também e tem que ser considerada, isso tem que ser considerado em muitas decisões e planejamentos. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente não pode ser um engenheiro da obra pronta, né? Porque agora vai ter muita gente dizendo: olha aí, eu falei que foi um erro levar os reservas para a Bolívia, perdemos, se fosse os titulares dava para ter ganho, deu para ver que os caras eram muito ruins e tal. Não, cara, é, 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 esse tipo de coisa é bom falar antes, porque é como o poker. Eu gosto muito do poker porque não sei se alguém joga poker, conhece as regras, mas tentando explicar rapidamente, o poker, assim como o futebol, tem muitas variáveis, tá? Eu tô falando do Texas Hold'em, né? O poker clássico ali né, enfim, que tem os torneios e tudo mais. Assim como o futebol, tem muitas variáveis. O futebol acho até que são infinitas, né? Porque tem a questão humana, do comportamento humano e do imponderável que geram muito mais combinações malucas até mesmo. Agora, o poker tem muitas variáveis. Por exemplo, às vezes não é só a carta que está na mesa, não é só a carta que tu tem na mão, às vezes é a tua posição na mesa. Tipo, poxa, se eu fizer isso, eu tô nessa posição, aquele cara que tá ali. Tem um monte de coisa que basicamente os caras que são muito bons no poker são estudiosos. E o que eu quero dizer com isso? O cara sabe, ou deveria saber, né? Os muito bons provavelmente sabem de probabilidades. Ou seja, o cara sabe que ele tem na mão o 2 e o 7, né, de naipes diferentes, que dizem que é a pior, estatisticamente é a pior mão do poker. Óbvio, né, que é a pior mão do poker antes de abrir a mesa, daqui a pouco abre ali, sai trincado ou, né, enfim, em tese, no início, é a pior mão do poker. Então, o cara pode estar numa situação que ele tem um 2 e um 7 na mão, não abriu nada na mesa ainda, e aí tem um cara ali que deu all-in e não sei o que. E ele pode ter na cabeça a probabilidade de ele se dar mal ou se dar bem, dando sequência naquela jogada, ou caindo fora, ou fazendo sei lá o que ele quiser fazer. E vamos supor, só para resumir aqui, tentar ser um pouco mais. Não vou me aprofundar aqui no poker, mas tentando até arredondar aqui um pouco as circunstâncias. Vamos supor que ele entenda que ele tem 12% de chance de se dar bem seguindo naquela jogada, naquela rodada, e 88% de chance de se dar mal. O que ele faz se o cara é um profissional de poker?
ele cai fora. Ele cai fora. E aí ele pode cair fora, a começar a virarem as cartas na mesa e ele vê depois de tudo acontecido que ele ganharia. E ganharia uma bolada, e ganharia uma fortuna, e não sei o que, não sei o que lá. E neste contexto alguém poderia dizer, tu errou, tu deveria ter ficado. Não, cara, ele não errou. Ele jogou com a probabilidade, ele fez o certo. E é como eu sempre digo, às vezes tu faz tudo certo e a coisa vai errado. Às vezes tu faz tudo errado e tu pode ser campeão também. Tu pode, né, a famosa sorte de principiante, tu pode fazer a coisa que é errada estatisticamente e tu cair naqueles 12% que te favorecem, né? Então tudo pode acontecer. Só que o cara que é profissional, ele tem que fazer o que é certo, quase sempre ou sempre, porque se ele tem 10% de chance de se dar mal e 90% de chance de se dar bem em alguma jogada específica, e ele sempre fizer essa jogada, ele pode até perder, eventualmente fazendo o certo. Porque tem um jogo, tem a sorte, tem alguns fatores, tem alguns outros fatores ali girando em torno do poker. Agora, se estatisticamente é 10 para 90, quer dizer que em tese, se ele fizer isso 10 vezes, se ele fizer isso 100 vezes, ele vai ganhar 90 e vai ter azar em 10. Então ele tem que fazer o certo, cara. E eu acho que o Grêmio fez o certo e eu acho que o Grêmio perde esse jogo que tava no script, né? Claro que o Grêmio não foi lá para perder. A gente viu o jogo, dava até para ter empatado ou quem sabe até ganho com um pouco mais de sorte ou com umas 2, 3 peças melhorzinhas no elenco ali, dava para ter ganho ou pelo menos empatado. Mesmo com esses caras que entraram em campo ali. Mas, né, no fim das contas acabou dando a lógica, porque era um time do Grêmio muito descaracterizado, desentrosado, desalinhado, fraco até mesmo, né? Num cenário de altitude em que eu estava vendo as estatísticas, times brasileiros, isso inclui o Fluminense, campeão da América do ano passado, que perdeu lá, times brasileiros em La Paz, né? Tanto contra o The Strongest tanto contra, como é que são, enfim, contra qualquer time que joga em La Paz. 20 derrotas dos times brasileiros, cara, que são os bichos papões da América ultimamente, né? Mas na história são 20 derrotas dos times brasileiros, 18 empates e 9 vitórias. 9 vitórias. Tem uma vitória do Grêmio, inclusive, nessa conta, mas são só 9 vitórias. Então, tinha boa chance dos titulares do Grêmio se desgastarem, chegarem exaustos para sábado e ainda assim não terem conseguido um resultado interessante ali. Eu já falei em 2 vídeos, na verdade. Um deles, eu acho que o antepenúltimo que eu fiz aqui no canal, foi só esmiuçando a minha opinião sobre a estratégia desse jogo, né? Então não vou ficar me repetindo aqui, mas eu acho importante a gente falar disso, porque depois que perde, às vezes o cara, olha aí, ó, sabe? Não. O debate é antes. O debate é antes e o resultado importa muito pouco. Porque o que está em jogo aqui é uma estratégia. São os frutos que tu visa colher, tanto no próximo jogo quanto na sequência. E se o Grêmio perder para o Juventude e depois empatar com o Huachipato, vai ser uma tragédia. Mas não significa que a estratégia foi errada. Porque o Grêmio poderia ir com o titular lá hoje, perder, depois perder pior ainda para o Juventude e depois perder para o Huachipato. Então, não quer dizer que a estratégia foi errada. Quer dizer que o Grêmio tem um cobertor curto nas mãos, né? Porque daí alguém vai dizer assim, tinha que ter ido com o titular hoje, porque vai que não ganha do Huachipato, vai que depois se complica com Estudiantes, vai que... É verdade, a gente corre esse risco. Só que aí o problema não é ter ido com os reservas hoje. O problema é ter um grupo não tão bom o suficiente para ganhar do Huachipato depois, né? Ou para não fazer uma frente ao Estudiantes. Então o problema não é a estratégia daqui, o problema é o nosso elenco, né? O problema é o calendário que botou uma Libertadores no meio das finais dos estaduais. O problema foi o azar também no sorteio, que não satisfeitos em ter um calendário ruim, ainda tivemos o azar de pegar um jogo em La Paz, né? Nessa impertinência, nessa inconveniência aí do estadual, né? Do meio das finais. Então tudo isso também é vilão. Todos esses fatores são vilões,
Não é a nossa escolha. Eu acho que a escolha do Grêmio, repito, foi correta e a gente teve um pouco de azar também. Vamos combinar aqui, né? O primeiro gol, cara, é, tem a altitude atrapalhando, tem o time reserva mais frágil e desentrosado, tem o Wesley, eu acho que foi o nosso lateral esquerdo, coitado, o guri, falhou na marcação do atacante. Nem era atacante, eu acho, o cara que fez o gol, mas enfim, do tal do Ursino aquele. Mas também teve uma sorte dos caras, um azar nosso, né, meu? O cara cabeceou no ângulo. O cara era um cabeceio difícil, ele se espichou na frente, se antecipou, deu meio que quase um peixinho, assim, um mergulho. A bola foi no ângulo. Tu joga essa bola pra ele mais 15 vezes. Acho que umas 3 ele fura a cabeçada, outras todas saem pra fora, dá de rosca pra trás. Ele acertou no ângulo, sabe? Então, eu acho que teve esse fator um pouco de azar ali que talvez não tenha nos afastado um pouco da chance do empate, que eu acho que seria bem viável, tá? Seria bem viável um empatezinho, a gente viu que o jogo não foi grande coisa. Daí a partir desse azar o Grêmio não teve perda, não teve entrosamento, não teve qualidade. Eu gostei um pouco do Nathan Fernandes. Até acho que ele poderia ter ido um pouquinho mais para dentro dos caras, sabe? Ele tem habilidade, ele ameaçou dar umas corridinhas, depois tocava para trás e tal. Acho que eventualmente é o que tem que ser feito mesmo, mas vez que outra, cara, tatue só mais um, vai para dentro, sabe? Cara, uns bolivianos ruins. O time dos caras é ruim, essa é a verdade. A altitude foi o melhor em campo, né? Como quase sempre é com eles lá, né? Então, só acho que faltou um pouquinho disso do Natan, mas o Guri tem 19 anos, tá começando, um jogo difícil, encrespado. Acho que ele foi um dos destaques ainda assim do time. Mas assim, cara, o que que eu tava falando, né? O que que esse jogo simboliza ou traz de aprendizado, enfim, o que que ele representa pro Grêmio, o que que representou essa derrota pro Grêmio. Eu acho que, embora eu acredite que tenha sido a opção correta fazer o que o Grêmio fez, é inegável que essa derrota, ao ser confirmada, ela joga um peso para sábado. Ela joga um peso para sábado, acho que, né, não que dê uma obrigação maior pro Grêmio de ganhar, porque vai ser um jogo difícil e tal, mas uma derrota pro Juventude vai ter um pezinho a mais do que teria por conta dessa poupada aí, sem dúvidas, né? Então, se o Grêmio perde essa final, invariavelmente, né, de uma forma ou de outra, já teria uma turbulência, vai acentuar um pouco devido a essa escolha do Grêmio. E principalmente pesa um pouco mais o jogo do Achipato, o próprio jogo depois do Estudiantes, em La Plata, né? O Grêmio já começa um pouco mais pressionado essa Libertadores, era um risco sabido e calculado, né? Não tem, como eu falei, é um cobertor curto, a gente sabe desse problema, mas a gente tem que tapar outro e tá enxergando esse, mas não tem o que fazer, né? Agora, esse é uma consequência negativa, eu acho, da derrota de hoje, que não é nem só exatamente sobre hoje, mas é sobre o futuro, sobre os próximos jogos. Acho que principalmente da Libertadores, tá? Principalmente da Libertadores, eu acredito que uma derrota contra o Juventude vai ter um peso maior, sim, em virtude dessa poupada de hoje. Mas também 3 dias depois a gente meio que esquece, né? É gauchão, pro bem ou pro mal a gente vai esquecer 3 dias depois. Então o peso maior realmente fica na questão do grupo da Libertadores. Agora, sendo um pouco incoerente aqui, já para fechar o vídeo, para caminhar para o final, eu vou ser incoerente, tô admitindo uma incoerência que eu nem precisava, porque eu vou admitir uma opinião que eu tenho, que eu nem emiti aqui em momento algum, mas eu tenho uma opinião que esse tipo de jogo na altitude, eu repito, eu já estive em Cusco, que é um pouquinho mais baixo até, 13.300 eu acho, e cara, eu ficava exausto escovando os dentes. Então, assim, é o tipo da coisa que eu mudei a minha opinião depois que eu vi de perto, assim, sabe? Né? Até um tio meu me mandou uma mensagem falando alguma coisa da altitude e do tempo da bola, né? Que é diferente. E eu falei pra ele, olha, eu nunca joguei bola na altitude, mas eu imagino que até essa questão do tempo da bola, embora atrapalhe, e atrapalha, é visível que atrapalha, até acho que em algum nível os caras se acostumam um pouquinho com isso ao longo da partida. Pra mim, o maior problema deve ser o fôlego, sabe? Deve ser assim, não ter perna, não ter. Enfim, eu acho que esse é o ponto assim, da altitude, sabe?
Então, a minha opinião que eu não dei, que eu vou dar agora para configurar uma incoerência que eu nem precisava estar admitindo, é que eu acho que esse tipo de jogo a gente não pode cravar nada a partir dele, né? A gente não pode, se o Marquezine tivesse falhado hoje, a gente não poderia dizer, pá, o Marquezine falhou de novo, né? E é engraçado até, abrindo um outro parênteses dentro, um parênteses dentro do um colchetes dentro do parênteses, o PVC na transmissão achou que ele falhou no primeiro gol, cara. Da onde? A bola foi no ângulo, né? Ele queria que ele tivesse saído uma bola rápida lá no fora da pequena área, sei lá onde é que foi aquela bola, mas ali era do zagueiro, do lateral que estava chegando junto. Não tinha o que fazer e depois foi no ângulo, né? Aquela ali eu acho que o PVC viajou, eu até gosto do PVC, eu acho que ele viajou bonito naquela. E depois, engraçado que daí elogiaram o Marquezine no segundo gol, né? Que ele, antes do cabeceio, no lance anterior, ele defende uma bola difícil. Mas ali, ó, não que ele falhou, mas ali ele poderia ter espalmado um pouquinho mais firme e a bola iria para escanteio. Ele espalma meio hesitante assim, bate na mãozinha dele, bate na trave. Poderia ser frango. Se bate na mão dele e entra, é falha. Eu não digo frango, mas falha, né? Então ele bate na mão dele, bate na trave e deixa a bola viva para dar sequência ao lance e depois aí a zaga do Grêmio falha bizarramente, né? E o jogador cabeceia sozinho no segundo gol. Mas como eu estava dizendo, não dá para ficar julgando o Marquezine ou quem tem errado um lance aqui ou um passe ali. O Fábio deu uns lançamentos muito fortes. Faz parte, cara, faz parte. E sobretudo também porque é um time desentrosado, um time que é difícil avaliar assim, a dinâmica, né? Agora, tem duas coisas que esse jogo pode mostrar sim, que foram os destaques positivos. Como eu disse, o Nathan Fernandes me pareceu chamar o jogo para ele, chamar na responsa. O Duqueiroz, né? Acho que sentindo que era uma gurizada, e ele também é um jovem, diga-se de passagem, mas mais experiente, ele meio que chamou o jogo para ele. O Dodge não foi mal também, né? Um cara que cumpridor ali dentro né, do possível. Embora a zaga tenha batido cabeça nos gols ali, o Gustavo Martins é um cara pra gente ficar de olho, assim, né? Um cara alto, um cara com envergadura. Não sei. É cedo pra cravar, mas ele não foi mal num jogo repito, se fosse muito mal, dava pra atenuar, né? Agora a minha incoerência é a seguinte, cara. Eu acho que é um tipo do jogo com todos os ingredientes pra não ficar fazendo a caveira de ninguém, mas Natan Pescador e JP Galvão, assim, por mais que seja esse jogo encardido, altitude, todo, cara, não dá mais. Não dá mais. Não dá. Não dá, cara. O Natan Pescador, assim, é inacreditável. Eu falei no Twitter até no intervalo, ele não pode voltar para o segundo tempo. Ele inacreditavelmente voltou, sabe? Estragou praticamente ou todas as jogadas de ataque, comprometeu em alguns lances defensivos também. E cara, desculpa, até assim, pra ser justo, tá? Eu já vi muito indolente jogando no Grêmio, eu não sei se é o caso dele. Sinceramente, até às vezes eu acho que ele tenta correr, se esforçar, mas ele não vai, cara. Ele não vai, não engrena, não pega no tranco. É algo maior do que ele, talvez. Não dá, cara. Não dá. Eu não acho que tem que hostilizar o cara, que ele tá de má vontade. Eu não acho que é o caso. Eu só acho que não dá. E quem tem que entender isso é o Renato, cara. Não dá mais. E é um dos maiores erros dessa direção, né? Não a tentativa, que eu até acho que em algum nível poderia ter sido válida. Foi um cara que se destacou com alguma qualidade em alguns momentos na carreira. Mas 3 anos de contrato, putz, esse foi o problema, né? E também aí vai um problema de elenco, né? Que a gente não tem peças de criação, de meio de campo, é só volante, não tem, né? O próprio Gabeira tinha dito algo nesse sentido no jogo contra o São Luís, na Recopa Gaúcha, onde o Natan Pescador também teve que jogar e também foi mal. Ele meio que disse na coletiva, ao ser perguntado, né, sobre isso, cara, é quem eu tenho para usar. Ele meio que disse algo nesse sentido. Não tem outro meia para botar ali, sabe? E é isso, cara. É isso.
não tem reserva para o Cristaldo, exatamente, assim, vamos falando no português mais claro, sabe? Só tem um Natan Pescador, cara. E o JP Galvão, pra mim, ele teve uma bola na feição para chutar, ele conseguiu chutar fraco na altitude. a bola a bola pega velocidade, naturalmente as pessoas têm dificuldade de controlar esse peso da bola. Geralmente o passe sai muito longo, sai muito forte. Ele conseguiu recuar para o goleiro na altitude, ele também não tem ganho, né? Não ganha nenhuma jogada na individualidade, se arrasta. Cara, eu fico chocado. Eu fico chocado, assim, às vezes eu acho que o campeonato italiano deve ser um campeonato catarinense que parla, né? Que parla. Porque, cara, ou ele acabou pro futebol, já tá velho, e às vezes a idade bate mais cedo para uns ou para outros, né? Cara, porque é inacreditável que tenha sido ídolo do Cagliari. Por menor que seja o Cagliari, e é pequeno, vamos combinar, mas é o futebol italiano, a Série A, a famosa Série A, poxa, é inacreditável, cara. Porque assim, como eu disse também no Twitter, eu entendo perfeitamente a contratação do JP Galvão, acho que fazia sentido e eu até concordei. Assim como a do Eli, eu acho que são casos bem parecidos. Mas enfim, deixa o Eli de fora dessa análise. Eu também entendo e concordo e concordei, entendi e concordei com a manutenção dele no time em alguns momentos pelo Renato, com a insistência, né, sobretudo na reserva imediata, ou entrando em alguns jogos, ou começando outros mais específicos. Porque, poxa, é um cara que já mostrou alguma coisa na carreira, vai que pegue no tranco, vai que a questão dele fosse ritmo, fosse readaptação ao futebol brasileiro. Daqui a pouco engrena a gente, né, e faz valer ali o valor investido mensalmente a ele. Entendi também, só que agora chega, né, cara? Entendi, contrataram, entendi, darem chance, mas tem um limite, cara. Tem um limite, e é incoerente falar isso depois desse jogo encardido de altitude, mas é que também é um combo pelo conjunto da obra, tanto ele quanto o Natan Pescador, sabe? Hoje é só mais uma cereja do bolo. E um bolo no qual do Queiroz foi bem, né? O Natan Fernandes foi razoavelmente bem, onde tu viu que os caras pelo menos conseguiram fazer um mínimo. E esses dois não conseguiram fazer nada, cara. Então, às vezes, esse tipo de jogo ele nos diz muito pouco, né? Repito, mas ele diz algo. Ele diz algo, e pra mim assim, é tipo uma espécie de gota d'água, né? Ao contrário do pescador, que tem vida longa ainda pela frente de contrato com o Grêmio, o JP Galvão tem só mais 4 meses. Porém, ainda assim, são longos 4 meses pela frente, na minha opinião, que espere esse período no banco do banco. Agora com o André Henrique machucado, vamos de Jardiel. Jardiel de reserva imediato. Aí eu falei isso no Twitter e alguém disse: Ah, Lucas, o Jardiel só ia bem na copinha porque ele é grande e a molecada lá é muito franzina e não sei o que. Quando a gente começar a botar no profissional, tu vai ver como ele é ruim. Né? Alguém disse isso. Pode ser, mas eu acho que a gente tem que começar a ver quem é ruim da base. Porque quem é ruim, veterano, a gente já tá cansado de ver, cara. Na base, ou pode ser um horror, ou pode nos gerar frutos. Agora, o veterano que está sendo um horror, não vai nos gerar nada. Então vamos começar a errar novos erros, na pior das hipóteses. Sabe? Vamos de Jardiel. Ah, se ele for horrível, beleza, vai ser um cara substituindo outro horrível, talvez com mais fôlego, porque é mais novo. Né? Então chega de JP Galvão, vamos de Jardiel, de reserva do Diego Costa. E eu acho que isso, para mim, o jogo de hoje me bateu como uma espécie de gota d'água neste sentido. Acho que era mais ou menos isso. Durante a semana aí falamos de outros assuntos que venham a aparecer. Feito! Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.